Sejam bem-vindos ao canal Saber em Ação. Eu respondo o nome de Omar David Xavier e esta é a quarta aula sobre o assunto função do primeiro grau, ou função afim ou função linear. E hoje vamos dar continuidade sobre alguns aspectos importantes que nós temos que saber nas funções de primeiro grau ou nos gráficos das funções de primeiro grau. Então, na aula passada nós falamos de ordenada na origem e falamos de contradomínio, domínio, como representar graficamente uma função, e hoje vamos começar a aula falando de zero da função. O que é zero da função? A ordenada na origem nós dizíamos que era onde o gráfico toca o eixo de y. Agora, zero da função é onde o gráfico toca o eixo de x. Onde o gráfico toca o eixo de x? Este gráfico da linha A, que nós representamos a função na aula anterior, toca o eixo de x no ponto x é igual a 1 sobre 2. Logo, o zero da função é x igual a 1 sobre 2, ou seja, x igual a 1 sobre 2 é um zero da função. Para o gráfico em B também toca no ponto x igual a 1 sobre 2. X igual a 1 sobre 2 é um zero da função do gráfico em B ou gráfico em A. Mas, se você tem a expressão analítica, ou seja, a expressão na forma fx igual a 2x menos 1 ou fx igual a menos 2x mais 1, expressão nesta forma aqui, fx é igual a menos 2x, aliás, fx é igual a ax mais b, e se queremos conhecer qual é o valor do zero da função, é só dizer fx igual a zero. Ou seja, se eu quero conhecer o zero desta função, eu só vou dizer que o fx é igual a zero, ou seja, 0 será igual a 2x menos 1. Passo menos 1 para o primeiro membro e vai mudar de sinal. Terei 1 é igual a 2x, ou seja, o meu x será igual a 1 sobre 2. Isso quer dizer que graficamente, através do gráfico, o zero da função é onde a função toca o eixo de x. E, através da expressão analítica, que é essa expressão aqui, para achar o zero da função é só fazer fx igual a 0. Pode achar o zero da função. E o valor de b, que é a ordenada na origem. Por exemplo, aqui, o valor de b é menos 1. Também aqui o valor de b é menos 1. Sempre o valor de b é ordenada na origem. E além desse conceito de zero da função, que é onde a função corta ou toca o eixo de x, onde a função toca ou corta o eixo de x, temos também outro conceito muito importante que é o comportamento da reta. Uma reta pode ser crescente ou decrescente, como vocês podem ver aqui. Esta reta está a crescer e esta reta está a decrescer. Então, se uma reta é decrescente, significa que o valor de A é positivo, ou seja, o valor de A é maior que 0. Se uma reta é decrescente, significa que o valor de A é negativo, ou seja, é menor que 0, tal como podem ver aqui neste gráfico. Esta função é decrescente, a sua reta, e o valor de A é negativo. Esta função, a sua reta é crescente, o valor de A é positivo.
Além do estudo do comportamento da função, que consiste em analisar onde é que a função, que consiste em analisar se a função é crescente ou decrescente, temos também o estudo do sinal da função. O que é o estudo do sinal da função? Estudar o sinal da função é saber para que valor de x a função é negativa, para que valor de x a função é nula e para que valor de x a função é positiva. Então, por exemplo, neste gráfico em A, nós verificamos a partir de 1 até 1 sobre 2, esta função aqui sempre vai assumir valores positivos para y, tanto para x. Na verdade, se a melhor maneira de conseguir perceber para que valor da função, para que valor de x a função será positiva, negativa ou nula, é só olhar no eixo de y. Se o eixo de y ter valores positivos para um certo lado, por exemplo, o eixo de y tem valores positivos para este lado aqui, logo se vê aqui, este lado daqui a função é positiva, e para este lado daqui o y tem valores negativos, logo a função este lado daqui é negativa. Ou seja, esta função é positiva no intervalo aberto de 1 sobre 2 até mais infinito, e é negativa no intervalo aberto de menos infinito até 1 sobre 2. Agora, o que é que acontece no ponto 1 sobre 2? No ponto 1 sobre 2, nós vemos que é o zero da função. Se é o zero da função, quer dizer que no ponto x igual a 1 sobre 2 é onde a função é nula, ou seja, é onde a função é igual a zero. E temos aqui um quadro resumo x fx. O que acontece com fx no intervalo de menos infinito até 1 sobre 2? No intervalo de menos infinito até 1 sobre 2, o fx será negativo. E no quando o x é 1 sobre 2, fx será 0. Quando o x varia de 1 sobre 2 até mais infinito, fx será positivo. De uma forma geral, uma função linear sempre tem esse comportamento. Uma função linear, nós vemos que pode ser crescente ou decrescente. Para funções crescentes, que é este caso aqui, aqui sempre será positivo, aqui negativo. Para funções decrescentes, aqui será sempre positivo, aqui será negativo. E aqui nós temos o eixo de y. Então, temos este exemplo do gráfico B. Esta função é uma função decrescente, logo esta função aqui é positiva e esta função aqui é negativa. Repara que a parte positiva de y vai para este lado aqui, o que quer dizer que a função é positiva a partir do menos infinito até este valor aqui, até 1 sobre 2 aberto. E a função é negativa a partir de 1 sobre 2 até mais infinito. E neste ponto aqui a função é nula. Está aqui um quadro resumo. Por hoje é tudo.